Obrigado à Semana de Vela. Eu sou Alex Calabria, eu sou diretor de vela do Batuba Yacht Club, sou dono de uma série de barcos chamados Aries. Am I dreaming? No, I'm living in my dream. Iniciei esse nome, Aries 3, que foi um barco que foi do Jorge Zarif, então já comecei com um clássico, reformei, me apaixonei pelos clássicos e foi um barco onde eu fui muito feliz e depois vim com mais outros 2 Ares, né, um 45 e agora um 56. Minha vida na vela iniciou, acho que como a grande maioria, influenciado pelos pais. Meu pai sempre velejou, teve barco a vida inteira, mas ele muito mais do cruzeiro, apesar de gostar de velejar e velejar muito bem. E eu me apaixonei pela vela de competição, a competição oceânica, e fui me desenvolvendo. E a paixão maior veio na competição quando eu pisei a primeira vez numa semana de vela, e desde então eu não deixei de fazer praticamente nenhuma. Uma quando eu casei, que foi justamente em julho de 2000, quando eu casei, e depois, mais pra frente, com a formatura de um amigo meu que eu tive que ir. Eu velejei minha primeira semana de vela, eu tinha 14 anos, 12 anos, e de lá pra cá eu fiz todas, deixei de fazer 2 só. Não, eu já velejava desde pequenos, desde os 8 anos de Optimist, depois fui pra vela de oceano com meu pai, e aí desde então, mas a semana de vela provavelmente aí dos 12 anos pra frente. Os clássicos têm magia, os clássicos têm alma, né? É como se fosse um carro de placa preta que todo mundo gira para ver, mas no caso dos barcos ainda tem as famílias que velejaram, as histórias que foram contadas. Meu barco era o barco do Jorge Zarif, que tinha comprado de um argentino, que tinha corrido a Admirals Cup com história, melhor colocação argentina da Admirals Cup com os 3 barcos. Então era um barco que já tinha história, passou a ter história no Brasil pelos resultados, pela família que tinham histórias maravilhosas. Onde eu ia, alguém contava uma história do Jorge Zarif, do João Zarif, né? Pai do Jorge Zarif, que é pai do Jorginho Zarif, que hoje é velejador de fim e que foi velejador olímpico aí quando estava nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Mas é maravilhoso, eu dou pitaco no grupo dos clássicos, eu gostaria de ainda ter um clássico e quando alguém me convida para velejar num clássico, isso me realiza enormemente. É uma paixão que vai ser difícil ela diminuir. Minha história com a Semana de Vela começa lá atrás, quando eu tinha 12 anos, competindo em barco dos outros. Aliás, barcos dos meus amigos, onde a gente vinha, dormia nos barcos, não tinha pier, era maravilhoso. O último que chegava no barco dormia no chão. Mas aí foi evoluindo, eu comprei meu próprio barco, ganhei uma Semana de Vela, fui campeão brasileiro na classe RGS e depois com o Ares, que eu me tornei dono desse clássico, a gente resolveu velejar em família, não mais com tripulação, né, formada, e eu falei, bom, com esse clássico aqui eu vou velejar com os meus filhos, minha esposa e meu sobrinho. Meu filho mais novo na época tinha 7 anos, o mais velho 10, um sobrinho de 12 e a minha esposa. Botamos eles para velejar, primeira regata já um pau de vento, ganhamos porque a turma desistiu, sobraram uns 2 ou 3, o Atrevida inclusive, e foi maravilhoso. E daí para frente foi um campeonato atrás do outro e fomos tricampeões e a gente via com um seguinte espírito para a raia, velejar bem, o resultado era consequência. Então às vezes a gente não ganhava, mas ia mantendo a média, vento forte, vento fraco, a gente velejava do jeito que dava, mas muito bonito. A gente se vangloriava de ter velejado bonito. E o bacana de tudo isso é que as pessoas reconheciam e falavam, quando é que vai sair alguém de dentro dessa cabine, algum adulto? Porque só saía criança, baixava balão e fazia um regatão e a gente... Acho que foram as semanas de velas mais bonitas e felizes da minha vida. Velejar com os meus 2 filhos, meu sobrinho e minha esposa e conquistar um tricampeonato que foi a coisa mais inesquecível da minha vida. É muito interessante a sua pergunta, porque na verdade eu sou um cara muito calmo, né, na tripulação, quando a gente forma, com adultos. Mas na família
a gente se estressa um pouco, porque tinha menos mão, a gente tem mais intimidade, e a gente foi se acertando e foi se entendendo e acertando quem substituía quem, porque na verdade não tinha uma posição definida quando você veleja em crianças, esposa, então era uma troca muito grande. Às vezes a Roberta ia para o leme, ela fazia a largada, eu regulava o barco, os meninos desciam o balão, passavam o balão. Então a gente começou a se entender, claro que no começo um pouco mais de gritaria, e de repente no final um show de silêncio, porque no final desses 3 anos a gente estava super alinhado, e eu acho que isso é um pouco desse comando, da gente ser acertando, um entender o outro e ter uma sincronia. Isso é uma bela família, família de velejadores e família em casa. A gente briga e deixa as coisas depois de lado, depois que termina tudo, todo mundo se abraça e no final dá tudo certo. É exatamente isso. Por que eu acho que é isso? Porque na verdade, quando você tem muitos caciques a bordo, todo mundo fala, a gente ouve, é claro, mas na família existe um comandante, que é como na família, o pai, né, a última palavra, mas claro que existe uma democracia e mais do que isso, existe um respeito pela sabedoria de quem está fazendo. Eu como capitão tinha, claro, olha, vamos desistir, teve um dia que teve um tempo super ruim, péssimo, vento muito forte, quando a gente saiu do canal, onda de 3 metros, chegando lá em Toque-Toque, e aí vamos voltar. Quando a gente começou a voltar, né, neva, chuva, sem ver ninguém, a gente estava em primeiro, viu um primeiro barco, e esse barco era de um amigo nosso, a turma tomou confiança e falou, não, vamos de novo para a regata, vamos, baixamos, levantamos vela e fomos. Então, a gente sente a confiança e não é a última palavra. Se todo mundo está ok, vamos fazer e todo mundo está de acordo, vamos em frente. Vamos para esse lado, vamos para o outro. E isso acho que é o trabalho em equipe e a gente trabalhou muito bem nesses 3 anos. Por isso acho que o sucesso tão grande. Pois é, essa vai ser uma das outras poucas semanas de vela que eu não vou participar. Estarei indo para a África, cumprindo mais uma promessa para minha esposa. Uma foi o casamento, que como aniversário de casamento, eu estou levando ela e todos os meus 3 filhos para a África. E aí vai ser uma dos momentos que eu não vou poder curtir lá, mas vou curtir com eles. Mas prometo voltar na próxima, com certeza, como sempre. Eu acho que o principal desafio foi confiar neles a bordo, como eles se movimentavam, o quanto eles sabiam da vela, o quanto eles aprenderam para a gente poder evoluir, né? Então, não é brincadeira, né? A gente está falando de crianças de 7, 10 e 12 anos, uma moça e eu o único mais experiente. Então a gente, como comandante, vai entendendo até onde a gente pode forçar, né? Vamos recolher um balão com vento forte? Não, você fica no leme e eu vou para lá. Mas você precisa aprender a confiar e entender o limite de cada um. E eu acho que isso acontece não só numa família, com filhos menores, mas também com uma tripulação. Você nem sempre vai ter uma tripulação redonda, né? No casamento é a mesma coisa, nem sempre você vai poder exigir da sua esposa. Então é que nem uma fogueira, uma hora você bota lenha, o outro coloca, o importante é não apagar o fogo. E com barco é assim, ganha quem erra menos e quem está mais entrosado. Então acho que o segredo dessas conquistas tem a ver com essa preparação psicológica e claro, tem toda aquela outra, né, onde vai ficar, investimento, mas eu acho que o mais importante é a motivação e não tem motivação maior do que velejar com a família, porque de alguma maneira você está passando não só a questão do esporte, mas a questão do hobby e do estilo de vida. Velejar é o estilo de vida, né? Você lida com vento, você não tem frescura e tá chovendo, mas não tem problema porque você nem sente nada porque você está fazendo uma atividade muito interessante. Eu sempre tive barcos com outros nomes, comecei com Nômade, ia fazer Nômade 1, 2, 3, mas no meio do caminho me apaixonei por um veleiro clássico que estava praticamente destruído em Paraty, era do João Zarif. Eu reformei, fiquei 2 anos reformando. Nessa reforma, estava em Ubatuba, o lugar que eu estava reformando fechou, a pessoa que estava reformando teve um ataque do coração, minha reforma quase que foi para o vinagre, a gente botou toda a força, deixamos ele lindo, maravilhoso, botamos a família e a gente foi muito feliz. Como a gente foi muito feliz, mesmo não sendo o nome que eu tinha colocado, e como era um barco histórico eu não ia mudar, eu pedi permissão para a família dos Zarifes, falei, olha, falei com a irmã do Jorge,
Falei, João, a Denise e a irmã dela, falei, posso ficar com o nome? Ela falou, claro, vocês honraram o nome do veleiro da nossa família. Então foi um comum acordo e aí eu levo esse nome até hoje e devo levar porque me trouxe muita sorte na vela.